A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, seu irmão em Cristo Jesus, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados por ela. Quero agradecer a você que uniu forças juntinho conosco para divulgar a palavra de Deus, meus amados. No tempo em que vivemos, cada vez mais é necessário que a palavra chegue às pessoas. E você que se inscreveu neste canal está fazendo isso, meu amado. E você, querido, que nos ouve, que não se inscreveu ainda, se inscreva. Faça parte desse exército de Cristo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Amados, nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos e nós vamos ler o capítulo 11, aonde Pedro ele se justifica perante a igreja só por ter batizado Cornélio. Queridos e amados irmãos, lembrando que ao findar da leitura nós vamos fazer uma oração. Faça seus pedidos de oração, que nós estaremos orando juntinho com você, para que Deus venha abençoar o seu lar, a sua vida. Amém? E vamos orar pelos cristãos que estão sendo mortos, que estão sendo massacrados pelo mundo afora. Amém? Então é isso, meus amados. Vamos à leitura em nome de Jesus. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondendo-me do céu, segunda vez, não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto de mim da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também a estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daqueles varões. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado
aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todo o que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e chamando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haver uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram? Enviar, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, meus amados irmãos, louvado é o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, meus amados, Deus demonstra tamanho amor e misericórdia pelo povo que não era considerado seu povo, quando todos nós somos povo de Deus, aqueles que o recebem como Senhor em suas vidas. A gente vê em outra parte, quando as pessoas dizem, você é cristão, né? É quando aqui os discípulos eles foram chamados de cristão, lá no versículo 26, né? Onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Amados, devemos levar a palavra em todo o tempo. E mais ainda agora, meus irmãos, que ainda temos aqui a oportunidade de fazê-la. Se a palavra chegou até você, querido, se Jesus tocou o teu coração, se o Espírito Santo te tocou igualmente a esses homens da fé, não foi simplesmente, querido, para você se sentir curado, se sentir sarado. Não foi simplesmente para que você tivesse mais um conhecimento da palavra. A palavra chega até nós como um manual de instrução. A palavra chega até nós como uma dose, um remédio para que possamos levar a outros, para que possamos compartilhar. Queridos, a palavra chegou até nós. O tempo, meu amado, está se findando. E nós que temos a chance, fale do amor de Cristo. Pregue do amor de Cristo. Olhe pelo mundo afora como tantos lugares. As pessoas não podem falar no nome de Jesus. E nós temos na mão essa oportunidade. E há boatos, há rumores, e que isso, com o passar do tempo, vão tentar nos tirar. Então aproveite a hora,
é agora. Divulgue essa palavra que chegou até você e lhe trouxe cura, lhe trouxe paz de espírito, lhe trouxe salvação. E compartilhe o quanto você puder. Por isso que eu insisto, meu amado, que você compartilhe essas mensagens, essas leituras com o teu próximo, querido. Porque isso, querido, é um ato de amor. Quando você quer que outro alcance a salvação, é um ato de compaixão, é um ato de amor. Louvado é o nome do Senhor, eu vou parar por aqui e nós vamos fazer, queridos, a oração da fé.